Pra gente começar, Delvan, eu queria que você me falasse um pouco do que você fazia antes de abrir a Tuti. Eu, na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre fui pizzaiolo, né? Aham. Já cheguei aqui já trabalhando de pizzaiolo, né? Mas para me apresentar aqui, meu nome é Delvan, né? Tenho 60 anos, casado, com a Vânia 36 anos, né? Pai de 3 filhas, tenho 2 netos e 41 anos dentro da pizzaria já, né? Só 41 Só anos? 41 anos. Ah, Né? entendi. Caramba. E antes de pizzaria, né? Que eu venho do Nordeste, família simples, né? Que lugar do Nordeste? A de Sergipe, Ó, belíssimo cidade de estado. Itabaianinha, lá, cidade dos Anões, né? E veio pra cá no intuito quando eu morava lá. Já O pensava em vir... sofrimento, o sofrimento lá era muito grande, né? Na época, né? Assim, recursos, trabalho. Uhum. E tinha um sonho de mudar de vida, né? E fiz muita coisa lá, cara, assim, até os 18 anos. Cerâmica, trabalhei em olaria, trabalhei na roça. Esse era meu trajetório lá de vida, né? Legal. Aí veio pra São Paulo. Eu tô 18 anos, com 19 anos, vim para São Paulo, né? Meu irmão já estava por aqui. Aí Quem? O Edson? o Edson estava Aham. aqui, né? Aí fiquei morando com ele ali na Moca, né? Um tempo, 15 dias até arrumar emprego. E meu primeiro emprego foi numa pizzaria na Moca, né? E eu gostei de trabalhar com pizzaria, né? Trabalhei 6 meses lá na Moca. Aí Fazendo pizza, massa, tudo. já, não, ali eu tava aprendendo, né? Aprendendo a abrir massa, a ser forneiro. Aí depois eu recebi uma proposta para ganhar o dobro, vim trabalhar na freguesia do Ó. Uhum. E ali eu me tornei pizzaiolo, E né? qual era o nome da pizzaria na época? Pizzaria Benetes, né? Existe ainda? Acho que ela não existe mais, né? Tá. Mas lá foi um sucesso a pizzaria, a gente chegava a soltar 700 pizzas dia de sábado lá, né? Caramba, naquela época. Naquela época lá. Olha, Lá em 84, né, mais ou menos. Né? bastante. E dali eu me formei pizzaiolo. Em 86, fiquei 3 anos lá, trabalhando lá, né, nessa pizzaria. Em 87, mais ou menos, meu irmão trabalhava na Penha, né? Aí me convidou para me trabalhar com ele. E quando eu cheguei na Penha, para trabalhar com ele, lá já existia a Tuti, que foi o nosso patrão lá, o José Sérgio Afonso, que abriu, né? Na época, lá em 86, né? Uhum. E de lá para cá a gente ficamos trabalhando com ele, há 2 anos lá com o Sérgio na Penha. Ali um dia chegou um pessoal para comprar a pizzaria, né? E, e ele me convidou para ser sócio dele para abrir uma loja na Aclimação, né? E aí começou a minha história de verdade como dono de pizzaria na loja da Aclimação em 89. Que legal. Foi a primeira Tuti que você entrou como Primeira tudo que eu entrei sócio. como sócio, e ali comecei, fiquei 2 anos trabalhando de pizzaiolo para mim mesmo, na minha loja da Aclimação. E ali foi uma trajetória muito grande, porque eu fiquei 2 anos trabalhando de pizzaiolo sem folga, hein? A correria era muito grande, né? Propaganda, compras, eu fazia tudo, De né? segunda a segunda, De só indo pra segunda a casa pra segunda, dormir. só indo para casa para dormir. E o nosso propaganda daquela época lá era bem complicadinha, né? Então, assim, o dia inteiro era. Eu saía de tarde para jogar panfleto nas casas, né? E depois retornava para a pizzaria para fazer massa, acender forno e fazer pizza, né? Que bacana. E você, Amanda, onde que você entra nessa história da Tuti? Conta pra mim. Aliás, eu quero primeiro saber o que você fazia antes de entrar na Tuti. E depois a trajetória até chegar nela. Na verdade, nossa, a Tuti, ela veio como um presente na minha vida. Uhum. Antes da Tuti, eu trabalhava numa companhia aérea, na área financeira. Trabalhei por 12 anos. E Qual que era? na Gol, Na Gol. na Gol, nossa, uma empresa maravilhosa. Foi muito boa essa experiência que eu tive. E aí, quando eu tava trabalhando na Gol, eu conheci o meu marido, que é o sobrinho do Delvan, Uhum. que me trouxe para esse mundo da pizzaria. E aí eu trabalhava na Gol e trabalhava na pizzaria nos finais de semana, fazia extra todo final de semana. Então já tem 16 anos que eu tô nesse mundo da pizzaria. E aí quando eu engravidei, em 2019, eu saí de licença maternidade. E aí eu falava, depois que eu saí de licença maternidade, eu falava assim pro meu marido, eu falava, amor, eu não quero mais voltar a trabalhar longe por causa da minha filha, né, ficar distante, tudo. Eu falei, e agora? Aí meu marido falava pra mim, calma que a gente precisa pensar, porque hoje não tem muito o que fazer. E eu acho que eu fiz tanta oração, sem mentira, assim, foi um desejo tão grande do meu coração, que quando foi em janeiro, eu virei pro meu marido e falei assim, olha, eu já decidi, eu não vou mais voltar a trabalhar. Eu preciso de um jeito, a gente precisa arrumar
uma maneira de eu continuar em casa, para poder cuidar da minha filha. E eu continuei na pizzaria normal, tava lá nos finais de semana, firme e forte. Quando foi em fevereiro, por isso que eu falo que foi um presente de Deus. Quando foi em fevereiro, eu tava na minha casa, sentada, jantando, numa quarta-feira, e ele me liga. Aí ele falou assim, você tá sentada? Eu falei, tô sentada. Aí ele falou assim, tem uma pizzaria aqui pra gente comprar, vamos? Eu falei, como assim? Aí ele falou, tem uma pizzaria pra gente comprar, vamos? Eu falei, claro, agora, na hora. Aí, enfim, foi todo o trâmite. Não era Tutti. Qual que era? Era a Capital, da Celso Garcia. Tá. E aí fez o trâmite, tudo foi muito rápido, acho que não durou 2 semanas, negociação, a gente conhecia a pizzaria, tudo. E aí quando foi na última semana de fevereiro, na última, assim, faltando uns 5 dias, né, pra finalizar o mês, a gente fechou o martelo e comprou a pizzaria. Dia 1º de março, eu tava lá dentro como Tutti Pizza. Que legal, que bacana. E aí, é 100% sua e a pizzaria é sua e do seu marido? Minha, do meu marido e dele, nós 3. Ele entrou junto. Exato. Por isso que eu falei que foi a realização de um sonho ali, sabe? Eu acho que Deus ouviu minhas preces e me trouxe no momento certo. Porque, na verdade, eu já tô com ele tem 16 anos que a gente tá junto, né? Assim, eu tô com meu marido, mas a gente tá sempre junto. É uma família, né? É uma família, exato, né? de a fato. Tutti é uma família. A Tutti é uma família. E eles né? são a minha família. Porque, de tudo e com tudo, eu considero eles como a minha família. Sim. A gente tá junto sempre, quase todos os dias. É isso. E ele já sabia desse meu desejo, né? Há muitos falava sempre, anos. eu quero uma pizzaria. Eu falei, tenha paciência que logo, logo a gente montaria outra, né? Outra loja, né? Mas a situação de mercado é bem complicada você abrir loja. Se aparecer uma para comprar, a gente acabou comprando e transformou ela em Tutti, né? Uhum. Aí foi, eu acho que a antepenúltima, né, loja, Foi. né? E assim, foi tão desafiador, porque quando a gente pegou a pizzaria, a gente iniciou ela no dia 1º de março. No dia 17 veio a pandemia, fechou tudo. E aquela loja é onde tem salão. Então, assim, na hora eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus. Deu medo, né? Deu. Acho que pro mundo inteiro deu medo, não sabia o que ia acontecer. Deu, né? Porque a incerteza era muito grande, né? Então, assim, você não sabia se ia ficar fechado, se ia trabalhar com porta fechada, de porta aberta, se ia abrir metade fechar. Preocupação com o funcionário, né? Foi cruel. Muito cruel, né? Essa parte aí, né? Ô, Delvan, e até falando sobre isso, hoje quantas lojas tem a Tutti? Hoje tem 15 lojas, né? 15 lojas. 15 lojas. E aí, contando um pouco da sua esposa nunca trabalhou? Ou esposa trabalhou não, a um esposa tempo? ela trabalhou muito, né? Ah, tá. Porque quando eu conheci, eu não lembro dela Trabalhou participar da muito operação. na loja da Água Rasa, não, ela trabalhou muito, trabalhou por uns 20 anos. Mais Ela ou era menos. à frente da Água Rasa, né? Ela era à frente da Água Rasa, trabalhou muito, me ajudou muito, até demais, né? Que legal. Os filhos pequenos e ela tá dentro da pizzaria todos os dias, né? Trabalhando também, né? Tá. Então o crescimento nosso foi em relação a isso aí, né? Família toda trabalhando, empenhada, com muita honestidade, né? Simplicidade. Né? E eu acho que a Tutti realmente é sinônimo de família. Sinônimo de família, total. E é uma empresa feita de família para as famílias. É feita de família para a família. Isso. E assim, a Tutti ela tem uma política diferenciada que poucos têm e o sucesso nosso maior é por isso, né? Que assim, nós temos funcionário, né? A gente tem funcionário que tem participação nas lojas, né? Ó, isso é Então, ótimo. você chega em alguma loja e você vai ver que tem um ex-funcionário e ele é sócio da Tutti hoje. Entendeu? Porque vocês dão A gente dá Oportunidade. oportunidade para eles crescerem, né? oportunidade de crescimento.